Hoje nós vamos estar falando que Deus tem um lugar determinado para cada um de nós. E o livro de Esther é um livro que revela isso. O nome Esther significa estrela. E para cada um de nós, Deus deu uma estrela. É uma pena que muitos nunca cheguem a perceber isso. Outros já tornam essa estrela um sol. Não houve alguém com senso de identidade e destino como Esther. No entanto, também houveram muitos anos escuros na vida dela, que parecia não haver um lugar especial aonde ela serviria a Deus. Tudo parecia fora do seu lugar. Os pais de Esther morreram quando ela era ainda muito pequena e ela foi adotada por um primo, Mordecai. E houve muitos momentos na casa dele que, por melhor que ele a tratasse, ela se sentia fora de lugar. Cresceu fora da sua nação, ela foi sequestrada da sua pátria, ainda muito pequena, sequestrada da sua língua, da sua cultura, dos seus conterrâneos. Novamente, ela se sentia fora de lugar. Em Suzã, Esther era uma moça judia, exilada na Pérsia, passou por inúmeras provações, inúmeras privações, mas também teve uma rara oportunidade, porque Deus, ele não fica devendo nada a ninguém. Deus, ele não compactua com a injustiça, ele não faz acepção de pessoas. A palavra diz que Deus levanta o pobre e o necessitado do monturo para assentá-los com os príncipes desta terra. E foi isso que Deus fez com a vida de Esther. Quando o rei Assuero, ele estava em busca de uma nova rainha, houve um concurso de beleza, onde as moças mais lindas da terra foram levadas para o palácio para serem preparadas por um ano para ser apresentada diante do rei Assuero. Esther era muito menina, era simples, era humilde e mais uma vez ela se sentiu fora de lugar lá no palácio. Só que Esther, ela tinha o seu mistério com Deus. Deus nos deu algo que Ele não deu a nenhum outro, para nos levar ao lugar que Ele tem determinado a cada um de nós. E a Esther, Ele tinha dado uma rara beleza. Esther, embora judia, havia combinado com seu tio que jamais revelaria a identidade dela, a nação, da onde eles haviam vindo. E ela ganhou aquele concurso de beleza. Esther se tornou rainha e parecia que a vida dela estava destinada a um happy end, a um final feliz. No entanto, as coisas não foram tão simples assim, porque Satanás, ele não gosta quando nós estamos obtendo vitórias, ele não gosta quando Deus está abrindo o céu sobre as nossas vidas e derramando bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Então, o que ele fez? Ele se levantou em um alto oficial daquele governo, que era Amã, e Amã começou a detestar Mordecai, primo de Esther, e começou a persegui-lo e propôs no coração dele exterminar toda a raça judaica. Foi nesse contexto tão difícil que Mordecai falou a Esther que ela intercedesse pelo povo dela junto ao rei Assuero. Foi quando finalmente Esther encontrou o seu lugar. Foi para este momento que você foi elevada a rainha. Esther entendeu que ser colocada no palácio do rei não era só um privilégio para a vida dela, mas era o cumprimento de um propósito divino. A tarefa que lhe foi confiada não era fácil, porque comparecer na presença do rei sem ter sido chamada era a morte na certa. Porém, coragem e iniciativa surgem quando compreendemos o propósito de Deus na nossa vida. Deus não apenas tem um lugar para nós, como Ele nos coloca aonde Ele precisa de nós. Nos cabe realizar o que a situação nos exige no lugar onde Ele nos colocou. Mordecai disse à rainha Esther: se de todo você se calar
dela, Deus vai suscitar livramento, salvação, libertação de outro lugar, mas vós e a casa de vosso pai perecereis, porque para tal conjuntura você foi elevada à condição de rainha. Quando Esther percebeu que tudo fazia parte de um propósito divino e que o propósito de Deus na nossa vida é maior do que a vida, ela se sentiu fortalecida. Esther tomou as únicas providências que ela e o povo dela poderiam tomar. Eles se colocaram a orar, eles se colocaram a jejuar por 3 dias, para que o céu fosse movido em favor da vida deles. E ela dá um passo de fé, consciente de que aquele que a investira de tal autoridade lidera, e que lidera aquela responsabilidade era com a vida dela. Como está escrito lá em Deuteronômio 20, de 1 a 4, ouve, ó Israel, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, não temerás, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, Ele já saiu à tua frente. Você não temerá, você não tremerá, você não se aterrorizará diante do teu adversário, porque ele pelejará as tuas guerras e ele te salvará. E aí ela entendeu que ele estava na soberania de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, como é mais fácil nós darmos os passos de fé que Deus espera da nossa vida. Esther diz ao seu primo: eu vou entrar na presença do rei. Se eu perecer, tão somente eu pereci. Como é sábia a pessoa que entrega aquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dá muito fruto. E foi isso que Esther fez. Sabe, não foi fatalismo, ela entregou a vida dela na mão de Deus, para que Deus usasse a vida dela como melhor lhe glorificasse. Então percebemos uma realidade ainda mais profunda, que Deus não só tem um lugar preparado para cada um de nós, como Ele também já nos preparou lugar lá no céu. Ele não tem um lugar preparado para nós só aqui na terra, como também já nos preparou lugar lá no céu juntamente com Ele. Saiba que cada adversidade da vida há um propósito maior: revelar a sua identidade a este mundo, ir elevando você de degrau em degrau ao lugar que o Pai tem preparado para ser uma bênção para essa geração. Esther, ela foi canal de salvação para todo o seu povo, e Deus tem que você seja canal de salvação nesta terra. Medite nessas coisas e tenha uma excelente semana, e que Deus abençoe muito você. Amém?